Agradeço a Deus mais uma vez por esse momento, tão precioso, que Ele pudesse, conforme o irmão já disse, nos ensinar pela sua palavra tão maravilhosa e especial, que nós encontramos. Antes da gente passar a palavra, necessariamente, gostaria de lembrar os irmãos que amanhã às 9 horas nós vamos estar reunidos em casa, lá na minha casa, tá bom, irmãos? Todos aqueles que estão aqui estão, eu diria que convocados para a gente estar lá, tá? Nós vamos tomar um cafezinho da manhã, a partir das 9 horas, naquele mesmo modelo. Cada um leva um pãozinho, tá? Uma bolachinha, não precisa exagero, não queira levar para todos comerem daquilo que você está levando, tá? Pouquinho de um, pouquinho do outro, e nós vamos fazer uma grande mesa para a gente tomar um café da manhã, tá? Esse é um trabalho novo que nós vamos começar. E depois do café, nós vamos estudar Salmo 1. Por isso eu convoco você também para ler este salmo, para ver o que você pode fazer. Há muito tempo atrás, nós tínhamos um estudo aqui na igreja, onde nós colocávamos os bancos em derredor, assim, E um texto determinado, e nós fazíamos comentário. Eu quero fazer dessa maneira amanhã, tá? Então, se você estudar e tiver algum comentário para fazer, anote, lá na hora a gente vai poder desfrutar junto, tá bom? Então vai ser assim, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, não sei quanto, tá bom? Deus é que vai dizer, e é assim que nós vamos começar o nosso domingo, tá certo? Convido-vos a 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos continuar com o nosso estudo sobre esta primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos estudar nessa noite o capítulo do versículo 1 até o 5, se Deus nos permitir. Irmãos, o título da nossa mensagem é Método e Mensagem que se deve utilizar. O método e a mensagem que a gente deve utilizar, tá? Eu penso mesmo que todo pregador ou um evangelista ou professor, e quando nós falamos destes, provavelmente nós falamos com todos que estão aqui. Eu penso mesmo que todos deveriam ler estes versículos, reler estes versículos, com muita atenção, com todo cuidado e com muita frequência, para a gente poder fazer o trabalho de Deus. Estes 5 versículos deveria mesmo estar na nossa memória. Nós vamos falar dos métodos que o apóstolo Paulo utilizou para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. E nós vamos falar também da mensagem que ele utilizou para falar da palavra de Deus. Então aqui Paulo revela não somente os métodos que ele empregava, mas a mensagem que ele pregava. E tudo isso, irmãos, que nós vamos ver, tinha uma finalidade. Está no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, este método e esta mensagem é justamente para isso. Para que o foco seja Deus, que a salvação venha de Deus para as nossas vidas, para que a gente não venha depois se perder pelo meio do caminho, tá bom? Verso 1, ele começa dizendo: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos
o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Nós vamos, como de costume, parar um pouquinho por aqui. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, que ele recusou no seu ministério, ele recusou falar daquilo que o homem mais ama. E ele fala aqui, sublimidade de palavras ou de sabedoria. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Quando ele esteve com os irmãos, ele propôs apenas que estas situações aqui não entrassem na sua pregação. Sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou palavras persuasivas que saem da boca dos homens. Provavelmente era tudo isso que os coríntios gostavam. De um bom pregador, de alguém que fala bem. E vou dizer mais, é isso que o mundo que nós estamos vivendo gosta, irmãos. De pessoas que discorrem bem um assunto. Eu conheci uma pessoa, talvez você conheça ele também, não vou dar nome que não precisa. Mas se ele estivesse devendo para você, e ele contasse a história, você dizer, não, você precisa de dinheiro? Tó, eu te arrumo. De bom de lábio, bom de bico, né? Conforme diz os antigos. Pois o apóstolo Paulo fez diferente, irmãos. Porque as mensagens floridas, eu chamo de muitas vezes mensagens engessadas, que não tem nada de natural, sabe? A internet, ela é muito prática para fazer isso com a gente pregar uma mensagem que não é nossa. Você pode usar sim os textos, a ideia, mas muda para as tuas palavras, senão você começa a falar com dificuldade e as pessoas dizem, olha, nem eu entendo, nem ele entende. A mensagem arroz com feijão, bem temperada, ela é muito importante, melhor. O apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos assim, para aqueles irmãos. O que nós vemos é que Paulo, ele recusou usar os métodos humanos. A Bíblia menciona que ele era um mestre, e que talvez falasse bem, inclusive, sabe? Pela posição dele, era uma pessoa estudada, com certeza ele tinha, sabe, um vocabulário muito rico, mas ele recusou a usar esse método mundano, ou o que nós podemos chamar de métodos de coação, de coagir, né, que o evangelismo moderno adora pregar, sabe? Pastores que discorrem da mensagem, engraçado que o nosso assunto com os varões, apenas eu, o irmão Sebastião, o irmão João, nós estamos mais uma vez estudando um pouquinho de homilética, para falar justamente disto, né? O nosso assunto, pelo menos na lição passada, hoje nós fizemos uma recapitulação, para falar disto. O preparo do homem tem que ser com Deus, não é necessariamente com a sua palavra, necessariamente com um bom vocabulário. Entende? Porque esse sistema de modernidade, de eloquência, muitas vezes, apaga, irmãos, o poder da cruz de Cristo. Apaga o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Tanto que nós vemos muitas pessoas adorando os homens, os pregadores, os chamados apóstolos, pastores e bispos e não sei das quantas, e as pessoas fazem de tudo por esses homens.
é só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando. Então, esse método que o mundo utiliza apaga a obra genuína que Cristo fez na cruz, a simplicidade do nosso Senhor quando Ele veio ao mundo, por exemplo. E, na verdade, esta obra é que deve ser exaltada, que deve ser florida, que deve ser embelezada no pregar do Evangelho, né? Versículo 2. Então, esse é o primeiro método, né, que nós vimos do apóstolo Paulo dizer que ele não usa sublimidade de palavras ou de sabedoria. Verso 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Percebeu? Em vez de ficar embelezando muito o assunto do apóstolo Paulo quando ele esteve com esses irmãos, foi Cristo. Foi Cristo. O conteúdo da sua pregação, Jesus Cristo e este crucificado. A obra de Cristo, a oferta que o Senhor Deus resolveu dar através do seu próprio Filho. Esse é o centro do Evangelho. Este é o centro da mensagem que nós devemos cada vez mais se preocupar em trazer. E é esta obra que salva o pecador, irmãos. Não é o falar bonito, não é o falar florido que salva ninguém. É a nossa primeira lição, né, irmão? Pregador com Deus. É isso que salva o pecador. É essa que tem força, que tem poder para salvar uma pessoa. É o contato com Deus. Nossa primeira lição é o que mesmo, irmão Sebastião? O preparo espiritual do pregador, não é? E quando você fala de Cristo, e do que Cristo fez, e do amor de Deus, e do que Ele foi capaz de fazer por nós, isso exalta o Senhor, irmãos. É isto que faz o Senhor se alegrar. Quando a gente prega esta verdade, isso exalta, glorifica o nome de nosso Deus. E é isso que a gente deve propagar. Como pregador da palavra, como um professor de uma escola dominical, por exemplo, de uma escola de crianças, é isso que nós devemos propagar, o que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo vai levando por este lado aqui. Agora, para a gente fazer isto, a gente não vai poder transformar o Evangelho, ou a palavra de Deus, ou o conselho de Deus, como algo popular. O que é que eu estou dizendo? Eu estou falando de apenas pregar aquilo que convém para as pessoas, sabe? Quando a gente opta por apenas falar de Cristo, o que Ele fez, a gente deve então se preocupar com isso, não ser popular, porque muitas vezes não deve ser assim. Estou falando de agradável. O Evangelho é agradável? Claro que é agradável. O Evangelho é fácil? Parece que sim, porque o método que Deus usa parece que é simples. O Evangelho é gostoso? Sim, mas não é só isso, irmãos. O que nós estamos vendo nas igrejas por aí, ou no padrão das pessoas, é que eles já não falam mais do pecado, por exemplo. Já não falam mais da ira de Deus que está sobre o pecado, sobre o pecador. Percebe como que é que o apóstolo Paulo está levando estas explicações?
quando ele separa o mundo, o modelo do mundo, a justiça de Deus, ninguém fala mais que Deus é justo. Os textos de Facebook ou que mandam um para o outro por aí, é apenas para falar do amor de Deus. Não fala de justiça de Deus. O inferno já não existe mais. Então a gente tem que se preocupar com isto. Quando a gente fala de mostrar a obra de Cristo, a gente precisa mostrar a Bíblia num todo, para que as pessoas sejam avisadas sobre isto. Então esta é a mensagem que o apóstolo Paulo levou para aqueles irmãos em Corinto: Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 3, e ele continua: e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Quando ele fala disto, irmãos, ele está falando do método mais uma vez. Quando ele está falando destes pontos, ele não está falando de uma condição física necessariamente, sabe? De estar fraco fisicamente. Esta parte não é a parte física do corpo dele. Ele está falando da insuficiência quando ele desceu para aquele lugar para falar da palavra de Deus. Consegue me entender? Você vai pregar o evangelho para alguém, por exemplo, e não adianta você dizer: eu sei tudo o que eu vou falar. É preciso que essa pessoa escuta o evangelho e isso desça para o seu coração. Quando ele fala de insuficiência, dessas insuficiências aqui, não é para mostrar que ele estava fraco, que ele estava com medo daqueles irmãos apenas. Ele está falando da insuficiência para realizar a obra que Deus lhe confiara. E veja que isso ele escreve na carta, irmãos, para dizer isto. Sabe quando você conclui uma obra e já está feita e você vem e diz: olha, mas quando eu estive aqui eu estive com muito medo de que isso não virasse nada. Então ele está falando de uma comunhão com Deus. Você já esteve inseguro em alguma coisa que você resolveu fazer? Por exemplo, você não é pedreiro, mas resolve fazer alguma coisa que depois fica pensando: isso daí por acaso não vai cair? Sabe, você já ficou com insegurança, o seu filho, por exemplo, está doente, e você não sabe o que faz, você não é médico, e mesmo os médicos também não podem fazer muita coisa. Já teve nessa condição? Era esta condição que Paulo desceu para pregar o evangelho para eles. As condições que ele usa: eu estive convosco em fraqueza. Então, em outras palavras, ele está revelando que ele dependia exclusivamente de Deus para que aquela obra pudesse sair apenas da pregação que iria suceder. Dependência de Deus, irmãos. Engraçado que nós vamos ficando velhos e nós continuamos dependendo da gente. Porque eu que faço, eu que decido, eu preciso isso, eu preciso aquilo. A gente não sabe esperar em Deus e estar em fraqueza para que Deus haja e faça as coisas. Normalmente quem é forte, quem é o que briga, e quando tem a vitória ele diz: eu fiz. Olha, aí está o erro. Seja qualquer obra que for, irmãos, quando a gente diz eu fiz, você atrapalhou tudo aquilo que Deus fez. Depender de Deus é maravilhoso. E era esta a condição do apóstolo aqui: depender de Deus.
Vamos parar um pouco para a gente pensar nesta viagem missionária. Atos capítulo 18, né, que ele chega em Corinto. Vamos parar para pensar um pouco sobre isso. Nós vamos pregar o evangelho na igreja, está assim, todo mundo quietinho. Muitos que estão aqui servem a Deus. Os que ainda não fazem, mas têm temor, estão aqui com respeito. Olha que gostoso pregar o evangelho. Mas vamos pensar na viagem missionária deste homem. Saiu sem destino, uma cidade que ele não conhecia, pessoas que ele não conhecia, com uma fé totalmente contrária. Como que esse homem precisa chegar lá para pregar o evangelho? Porque eu sou doutor. Não entra no coração do homem. Então, depender de Deus é maravilhoso, porque nós sabemos bem do que Ele é capaz. Amém, irmãos? É Deus quem faz. É Deus quem fez na vida dos nossos irmãos no passado. É Deus quem fez na vida da igreja e é Ele que continua fazendo. O dia que a gente perder este foco, por isso que eu digo, este texto é preciso que a gente leia e releia. Muitas vezes na nossa vida, para a gente ver o modelo que ele usou, a mensagem que ele usou, e que deve também ser o nosso método e a nossa mensagem. Ele diz em fraqueza, isso quer dizer que ele não tinha confiança nenhuma nas suas próprias forças, diante desta obra que Deus deu para ele fazer. Ele mesmo menciona: eu estive fraco entre vocês. Eu não sabia no que isso ia dar. Você já parou para falar do evangelho para alguém? Como é difícil isso, né, irmãos? Às vezes uma pessoa que você conversa todo dia, que ele aceita, mas imagina você chegar numa pessoa pela primeira vez para pregar o evangelho. Eu acho que eu não vou falar não. Como que vai ser a reação dele? Isso é fraqueza, irmãos. Isso é fraqueza que nós devemos ter. E quando nós saímos para fazer, é porque nós estamos colocando o Senhor na frente desta batalha, deste falar. E não sei se você já fez, eu creio que sim. Todas as vezes que a gente resolve então falar do evangelho para alguém que não conhece, que você não conhece, Deus abre uma porta para a gente. E o assunto flui. E pessoas parecem que se interessam e você fica apaixonado por ver que Deus trabalha. É Ele quem faz. Quando ele diz em temor, isto é receio de que de alguma maneira ele pudesse desapontar aquele que lhe confiou o trabalho para fazer. É outro ponto. Fraqueza da condição dele. O temor era desapontar aquele que um dia lhe convocou para fazer o trabalho. Aquele que lhe qualificou. Olha, nós precisamos lembrar desta palavra. Porque um dia que nós recebemos a Cristo, nós já fomos qualificados para saber o que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. Por isso que as nossas vidas devem mostrar, irmãos, frutos dignos do arrependimento. Porque é disso que nós vamos falar para alguém. É isso que nós vamos tentar provar para alguém, que Cristo muda as pessoas. Agora, se eu olho para a minha vida, se eu olho no espelho e digo: olha, você não mudou grande coisa não, hein? Então eu não tenho álibi. Ele também fala em grande temor. Isso é o medo de que tudo viesse a cair num descrédito, num fiasco. Grande tremor. São pontos chaves para as nossas vidas. Esse é um modelo. Nós estamos falando de modelo. Esse é um modelo importante para a gente seguir. Fraqueza, temor e grande temor. Tanto para fazer a obra de Deus, como para viver para Deus. Porque se a gente começar a perder essas coisas, irmãos, olha, nós já estamos sucumbindo na nossa fé. Tem que ter isso.
Então, estas palavras, fraqueza, temor e grande temor, isso mostra dependência de Deus. Isso é o método. Dependência de Deus em tudo que a gente for fazer. Nós temos uns jovens aqui que estão se preparando para casar, né? Como talvez você tenha alguma decisão na sua vida muito importante, saiba disto, leva estes pontos para a sua vida. Dependência de Deus, porque senão você vai dar com os burros na água, como diz o ditado por aí. Dependência de Deus. Tem uma passagem nas Escrituras, Lucas capítulo 5, verso 5 também, mas o texto é assim: para 2 barcos na beira do lago de Genezaré, e os pescadores descem, estão lavando as redes, e o Senhor Jesus está pregando, Lucas capítulo 5, e a multidão está apertando demais, ele monta num dos barcos de Simão, Pedro, e ele prega o evangelho, e depois ele diz para eles: olha, volta no mar e lança as redes. Aí tem uma passagem muito bonita. Simão diz assim: olha Senhor, nós fizemos isso a noite inteira e não pegamos nada, mas a palavra que ele usa é: mais sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso é dependência de Deus. Isso é depender de Deus. E eles foram e disseram que um teve que ajudar o outro porque era muito peixe que pegaram. Deus pode fazer, irmãos. Deus pode fazer, mas Ele usa eu e você. Nestas condições, neste modelo, nestes métodos que o apóstolo Paulo está assim passando para esses irmãos. Então, olha, irmão Sebastião, irmão João e os demais, que conselho para os pregadores, porque nós estamos estudando isso, sabe, irmãos? É por isso que eu estou falando para eles. Confiar em Deus. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede, Senhor. Não deu certo, já tentei fazer pelo meu modo, não dá certo, já voltei para trás muitas vezes, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Que conselho aos pregadores da palavra, aqueles que ensinam os nossos filhos, porque as crianças às vezes é assim, você está falando, um está coçando a unha, o outro está coçando a cabeça, o outro está preocupado com o relógio, mas que conselho aos pregadores? Sobre a palavra de Cristo eu vou pregar o evangelho para essas crianças, eu quero fazer isso, eu quero que eles entendam. Dependência de Deus para aqueles que fazem a obra do Senhor. O que nós precisamos saber, meus amados, é que primeiro, o trabalho é de Deus. Se nós não fizermos, outro vai vir e vai fazer, não precisa ficar preocupado. Porque eu não quero, essa parte eu não gosto, Deus vai levantar outro para fazer. Talvez outro mais desqualificado no sentido de conhecimento do que você. O trabalho é de Deus, a palavra é de Deus. É a mensagem que ele pregou, é a palavra de Deus. O método eficiente também é de Deus. Simplicidade, conhecimento, comunhão com Deus e simplicidade para falar para os ouvintes. Erga uma mão aqui, eu quero saber disso. Doutor aqui, PhD é o máximo, irmão Demir? Irmão Demir é deles, né? Está lá beirando eles. PhD é o máximo. Algum PhD aqui? Olha, são só pessoas simples. No sentido de que a palavra de Deus é simples. Eu prego a Cristo e esse crucificado foi o que Deus fez por nós. Fácil de entender? Então, o trabalho de Deus, a palavra de Deus, o método eficiente de Deus, nós somos apenas os servos de Deus
para fazer a obra de Deus. Como eu disse para você, se eu não fizer, outro vem e faz. Ah, mas agora o pastor foi embora. Deus manda outro. Não precisa se preocupar com isso. Ah, mas nós tínhamos... Deus manda outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, inclusive é o momento que o apóstolo Paulo chega em Corinto. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vou ler para a gente apenas o versículo 9 e 10. Se você ler o texto aqui, você vai entender, tá bom? Ele chegou aqui, ele resolveu pregar o evangelho, os judeus já resistiram, não querem saber, versículo 6, tá? E ele então está bravo, dizendo, eu vou partir para os gentios. Mas tudo isso tem aquela preocupação, né, irmãos? Ele quer pregar para os seus conterrâneos, para os de sua nação, e eles rejeitam aqui mais uma vez, em todos os lugares eles rejeitaram. E aqui não foi diferente, em Corinto tinha deles e rejeitaram. E ele diz, então vocês não querem, eu vou partir para os gentios. Mas os gentios têm suas crenças, cada um com o seu pensamento, ninguém quer saber de Deus não. Verso 9, disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Você não sabe, Paulo, mas muitos vão se converter aqui. Então, irmãos, isso mostra mesmo, vamos dizer que o método que ele utilizava é muito importante, a dependência de Deus. E nesses versículos aqui a gente vê conforto, né, para alguém que vai falar do evangelho, para pessoas que você não sabe a reação. Gozo de ver Deus falando isso, imagina isto. Deus já não fala mais com a gente, mas imagina isso, vai falar, vai falar, porque eu sou contigo. Que confiança, este homem aumentou a sua confiança. Verso 4 do nosso texto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mais uma vez ele fala, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então nós vemos aqui método e mensagem. Tá? Quando ele foi, mais uma vez, quando ele foi pregar o evangelho para eles, ele não usou palavras persuasivas de sabedoria humana, de palavra bonita para poder agradar, mas ele usou falar de Cristo, e isto trouxe a ação do Espírito e do poder de Deus. Finalzinho do versículo, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então nós vemos aqui método e mensagem. Bom, mais uma vez, vamos pegar a nossa sequência. Quando a gente vai por esse caminho, irmãos, tá? Quando a gente vai por esse caminho, em fraqueza, em temor, em tremor, este é o caminho que a gente deve seguir. O resultado pertence ao Senhor. E essa demonstração do Espírito e de poder, isso é obra de Deus. Não é obra de Paulo. Se ele fez algum milagre, como muitos que ele fez, não foi por conta de que ele foi o assunto, mas pela sua obediência a Deus. Se Deus agiu, é porque ele esteve conforme a vontade de Deus. Foi o que nós falamos para os irmãos. Não adianta pregar a melhor mensagem. Muitas vezes a gente sobe aqui pensando isso. Essa mensagem aqui é porreta, hein? Inclusive no nosso texto nós não chegamos na parte, mas ele vai dizer de um homem que subiu no púlpito e pregou, e depois, era uma conferência, e depois que ele pregou, olhar no relógio, e depois que ele pregou, saiu lá fora e fizeram o apelo e ninguém se converteu, e ele veio falar para o pregador, para o irmãozinho que tomava a frente, que era o dirigente. Ô irmão, mas olha, mas que dó, olha, ninguém se converteu. Que pena, viu, que essa mensagem, mais ou menos, né? Eu estou preparado há mais de um mês para essa conferência. E o senhorzinho, o pregadorzinho simples, disse: irmão, se você tivesse
descido do púlpito, conforme você está me falando agora, talvez alguém teria se convertido. Ó, arrogância, modelo dos homens. Então, irmãos, demonstração do Espírito Santo e de poder. Quando ele fala de demonstração, ele está falando de prova clara que houve lá. Ou seja, Deus agiu de maneira que todo mundo viu. Não é que nem os pentecostais por aí. Porque agora, não sei o quê. Sai todo mundo. Frio, não tem nada na barriga. Não comeram nada. Oco. Somente fizeram barulho. Demonstração aqui que Paulo está falando é prova clara. Ou seja, aquilo que foi realizado lá naquela igreja. O que aconteceu naquela igreja. Os frutos que se obteve lá dentro. Ele está falando de corações duros que foram quebrados. Ele está falando de incrédulos que se converteram e que foram transformados. Isso é demonstração do que o Espírito fez lá naquele lugar. Ou seja, os resultados que ocorreram lá não eram humanos. Paulo está escrevendo para eles para falar isso. Os resultados não eram humanos, não vieram do homem Paulo, porque Paulo pregou aqui, e por isso se converteu. Você está entendendo, irmão? É isso que ele está dizendo. Eram por causa do modelo que ele utilizou, simplicidade. Era por causa da mensagem que ele pregou, Jesus Cristo e esse crucificado. Então a gente reúne essas duas coisas, método ou modelo e mensagem, e isto está conforme a vontade de Deus? Sim. Então o Espírito Santo vai agir para convencer pessoas. O poder de Deus, o poder do Espírito em convencer os mais duros pecadores. Porque muitas vezes a gente pensa assim, já ouviu 500 vezes, é besteira falar para ele, viu? Já ouvi gente falando isto. Quanta ignorância que nós temos, irmãos. Quem abre o coração é Deus. Por isso nós precisamos continuar falando. O dia que deitou, nós tivemos inclusive num velório agora, ontem. Depois que deitou naquele lugar, não tem mais o que fazer. Mas antes disso pode. Devagar, com simplicidade. O método que ele usou, em fraqueza, que às vezes a gente chega com rompança. Já vi gente falando isso. Não, eu não quero que pregue o evangelho para mim, não. Porque a gente chega parecendo que é o dono da verdade. E as pessoas não querem ouvir, não. Porque senão você vai para o inferno, porque... Ixi, para com isso, não quero saber disso, não. Mas com fraqueza, temor e tremor é diferente, irmãos. Porque nós vamos com o coração querendo falar aquilo que a pessoa possa entender. Então foi dessa maneira que Deus então operou. Você consegue entender isso? Olha que lição para a gente. Nesse mundo que você às vezes pensa em pregar o evangelho para alguém e diz, eu não tenho coragem. Não, só fala besteira, só pensa besteira, só conta piada mal intencionada. Nós tivemos alguns cursos pela prefeitura, 6 dias fechado numa sala. Mas tudo que você fala, alguém pensa, sabe aquela malícia do coração dos homens? Que você pensa, gente, não adianta falar do evangelho, não adianta, porque quem abre o coração é Deus, mediante o modelo que a gente usa e a mensagem que a gente usa, irmãos. Que lição para a gente no tempo que a gente está vivendo. Então nós vemos insuficiência humana ou humildade.
Tá? Podemos colocar isso. Quando ele fala de fraqueza, temor e tremor, insuficiência. Ele disse, eu estive insuficiente aí, eu fui mesmo pelo poder de Deus para pregar para vocês. Ou humildade, né? Reconhecendo isso. Mas a palavra de Deus, verdadeira, não aquilo que o pessoal gosta de ouvir. A palavra verdadeira. Se precisar falar para o homossexual que isso é desagradável a Deus, tem que falar. Pede a Deus, vai com humildade, não sei como que vai reagir, Senhor. Eu já estive numa situação dessa, muito difícil. Eu acho que eu já contei para a igreja. Uma pessoa me perguntar o que eu falo sobre homossexual, e o irmão dele é. Deus é amor. Falou tudo errado. É amor sim, mas precisa falar o que ele quer ouvir. Mas você fica temeroso. Não serviu muito para ele não, mas não tem problema. Um dia Deus vai cobrar. Insuficiência humana ou humildade, mais a palavra divina, mais a palavra de Deus e o poder divino, então produzem nas pessoas arrependimento e fé e vidas transformadas. E não é por outro meio, viu? Não fica pensando nisto. Aos Romanos, voltem um pouquinho aqui, aos Romanos capítulo 10. Verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, porque Ele é tudo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Percebe? Então nós encontramos aqui método, o modelo de falar, a mensagem que se deve falar e o resultado. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mais uma vez, né? Mais uma vez ele está lembrando que os modelos desse mundo, então vai trazer uma fé passageira nas pessoas. Se a pregação que o apóstolo Paulo levou para aqueles irmãos fosse caracterizada por argumentos brilhantes, sabedoria humana, eloquência, fantasias, mentiras sobre a verdade de Deus, porque às vezes a gente prega isso para as pessoas, né? Só o amor. E as pessoas estão indo certas de que são salvos. Então, se esta pregação do apóstolo fosse por esse lado, então os convertidos estariam à mercê dele ou de qualquer outro pregador. Imagina você chegar na presença de Deus e o argumento que você vai usar é: não, mas o apóstolo, qualquer um que a gente pudesse encontrar por aí pregando o evangelho dizendo que é apóstolo, me falou que é assim, Senhor. Viagem perdida. Viagem perdida. E olha, eu vou te contar uma coisa para vocês, irmão. Nós já falamos no começo e eu vou falar de novo. Tem muita gente firmando sua fé em pregadores, em falsos mestres, falsos obreiros, falsos pregadores. Tem muita gente assim. Por quê? Porque o que eles pregam é gostoso. Quando se fala de precisa fugir do pecado, precisa tirar esse pecado que está na tua vida, o cabra não gosta. Os costumes, sabe o costume que eu disse para vocês lá na sala de aula? Tudo que fala tem uma malícia. Tem que parar com isso. Então a pessoa fala: mas é melhor ficar longe da igreja, hein? Mas se um pregador começa a dizer: não, o importante é você ir na igreja, dar o dízimo, está feito já. Você acha que ele vai vir aqui? Hein, irmão Marcos, o que você acha? Não gosta, não quer.
Ele quer aquele que adoçou a boca dele. Tem muita gente nesse estado. Se esses irmãos estivessem nesta condição, se Paulo tivesse ido lá e falado um punhado de abobrinha, a fé deles não estaria em Cristo. E o versículo 5 diz isso: para que a vossa fé não se apoiasse em mim, mas no poder de Deus, que realmente muda, transforma a vida. Se vocês são transformados, é por Deus. Então aqui nós podemos perceber que a fé é o produto da pregação da palavra de Deus, toda ela. Onde o homem, ou seja, eu e você, insignificantes, nem deve aparecer. Versículo 3: e eu estive convosco em fraqueza, temor e grande tremor. O que tem que ser alvo dos ouvintes é a palavra de Deus. O homem não. Este homem é apenas um instrumento que Deus toca. Já parou para pensar nesse instrumento aqui? Irmãos, isso não serve para nada se não chegar alguém para tocar. Já viu isso? Pois é, nós somos estes, os instrumentos que Deus caça o tom e depois toca, e depois usa. Insuficientes. Mas isso aqui vale 2.000, sim, mas no sentido de, se não botar alguém lá atrás para tocar, ele não faz nada. Só para a gente entender. A sabedoria e métodos humanos é incapaz de salvar uma alma, mas nós nos tornamos úteis pregando a Cristo. Verso 2: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso me trouxe um pensamento na minha cabeça. A nobreza do reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Porque a Bíblia diz que nosso Salvador veio do seu reino, do seu trono, veio para morrer por nós, pelo pecador. Aí ele pega esses insuficientes que nós estamos falando e coloca para ser o propagador do seu nome. E esse é eu e você. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente quer ter cargos, sabe? Eu quero ser doutor, eu quero ser um gerente daquela empresa um dia, é porque eu quero ser não sei das quantas, eu quero ir para a lua, eu quero... Deus nos chamou para ser seus ministros nesse mundo, e a gente às vezes não está contente, está emburrado porque mas esse não ganha nada, não tem salário, tem folha de pagamento. Coloca isso para você ver. Esse era o estado do apóstolo Paulo, muito mais do que nós, porque a Bíblia diz que ele era estudado, doutor, mas se colocou numa posição muito pequena para fazer a obra de Deus. Isso é que tem importância. Nós não entendemos tudo isso ainda, mas um dia nós vamos entender. Quando o Senhor nos chamar, nós vamos entender que nós deveríamos ter largado um pouco desse mundo e mergulhado no trabalho do Senhor. Então, o alvo da pregação é Cristo, irmãos, nós não podemos perder isso nunca de vista. E que esse método que nós vimos aqui nesta noite, e esta mensagem fosse mesmo o padrão das nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.